Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, nós vamos comparar desktops, notebooks, tablets, smartphones e smartwatches. Então, o que considerar na hora da compra? Quais são as vantagens e desvantagens? Então, acompanhe essa aula, fique até o final, que vai ser muito interessante, muito rico esse comparativo. E ainda como bônus, vou falar das principais marcas de dispositivos. Então, vamos lá para a aula. Vamos lá conhecer os nossos dispositivos. O primeiro que vamos falar hoje é o desktop. Então, quais as vantagens do desktop? Primeira grande vantagem do desktop é o preço. Se comparado com um notebook, por exemplo, ele tem um preço bem mais acessível. Então, outra vantagem é a manutenção. Hoje é muito simples você fazer uma manutenção num desktop. E as peças, os componentes internos são mais em conta, são baratos. Então você consegue, caso, por exemplo, dê problema numa memória, queime um disco rígido ou até uma placa-mãe, você consegue facilmente no mercado repor só aquela peça. Uma fonte também é muito fácil de encontrar caso seja danificada. Software. É muito fácil você fazer uma manutenção de software no seu computador. Então, na internet você encontra muitos tutoriais, muitos manuais, muitos discos de instalação que você facilmente consegue fazer manutenção. E se precisar chamar um técnico também é muito barato. Então, é uma vantagem do desktop. Upgrade. Então, um dos poucos dispositivos, na verdade, o único dispositivo que vamos tratar hoje, que facilmente você consegue fazer uma atualização dele. Então, gastando pouco, você consegue dar uma atualização, melhorar o processador, melhorar a memória, melhorar o disco rígido. Então, é bem mais fácil com o desktop. Então, mais uma vantagem para o desktop. Desempenho. Principalmente para quem quer montar um computador, quem quer ter um computador para jogos, o desktop é mais recomendado, porque além de ter uma grande gama, uma grande possibilidade de você equipá-lo com placas de vídeo específicas para jogos, ele vai custar menos no momento que você quer implementar um PC para jogos. Então, outra vantagem aí. Desvantagens. Bem, talvez a principal desvantagem do desktop é a mobilidade. Então, você sabe, se ele ocupa mais espaço que os outros computadores e ele gasta mais energia também. Então, se você pensa em sair, se deslocar com esse computador, ou sua casa tem pouco espaço, você sempre precisa estar movendo o seu computador de lugar, então o desktop não é uma boa pedida. Mas se você não pensa em sair e viajar com seu computador, então talvez o desktop se torne a melhor opção. Então pense nisso. Embora a venda de notebook seja muito alta, né, as pessoas tendem a achar que o notebook é um melhor computador, mas comparado com o desktop, tem realmente mais ganho. Então vamos falar sobre o notebook para vocês saberem com detalhes o que eu estou falando. Quais as vantagens do notebook? O preço comparado com outros tipos de computadores, por exemplo, o smartphone ou o tablet, ele ainda é vantajoso no sentido de desempenho. Então, se você quer um computador para desempenho geral com mobilidade, então vale a pena investir no notebook. Manutenção do notebook de software também é muito simples. Ela é a mesma do desktop. Então é muito fácil. Todo o sistema operacional e aplicativos que você instala no desktop, você pode instalar tranquilamente no notebook. Eles possuem a mesma arquitetura praticamente. Outra vantagem é o consumo de energia. Então, comparado com o desktop, você vai ter um consumo mais baixo de energia. Agora vamos para as desvantagens do notebook. Comparado ao desktop, a manutenção é um pouco mais complicada. Ele não é tão fácil de abrir quanto o desktop
Então, normalmente você vai precisar de um técnico especializado, por exemplo, para fazer uma limpeza no notebook. Outra questão muito importante é que determinadas peças, determinados componentes no notebook são muito difíceis de encontrar. Então, são muitos modelos, muitas marcas e muitas vezes você não encontra no mercado alguma peça, algum componente com defeito. Então, é um caso muito a se pensar. Então, é bom saber que se você vai adquirir um notebook, o custo dele vai ser bem mais alto quanto ao desktop. Por quê? Se der algum problema que você não encontra a peça para repor, ou você não encontra um profissional especializado, então você vai ter problemas. E muitas vezes o notebook se tornam descartáveis. Notebooks se tornam descartáveis. Então você tem que pensar muito antes de adquirir um notebook. Dar um upgrade, ou seja, melhorar os componentes internos do notebook, também é um caso um pouco mais complicado. Basicamente, você pode aumentar a quantidade de memória e melhorar o disco rígido. São os mais fáceis de melhorar no notebook. Mas, em geral, não é tão fácil. Então, outro aspecto a se levar em conta. Então, pense bem sobre isso. Os tablets. Bem, os tablets, eles não são recomendados para se você quer ter um segundo computador. Se você quer substituir um desktop ou um notebook, eles não são recomendados. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o preço. Comparado com o desempenho do notebook e do desktop, você vai ter um desempenho bem mais baixo pagando aquele valor do tablet. Então, outra desvantagem é o software. O que acontece? Enquanto o seu tablet puder ser restaurado pelo próprio sistema, tudo bem. Se esse sistema der algum problema e seu tablet não estiver na garantia, você vai precisar de uma assistência técnica especializada. E isso pode custar muito caro. Outra questão é a seguinte: o Android, os sistemas vão atualizando com o tempo. Principalmente no caso do Android, se os fabricantes não disponibilizam atualizações bem atuais. O que acontece? Se você tem um tablet e ele começa a ficar com o Android ultrapassado, os outros aplicativos começam a não rodar no seu tablet. Resultado, você fica com um tablet sem ter condições de rodar aqueles determinados aplicativos. Ele fica ultrapassado. E isso pode trazer prejuízos para você no sentido de você não poder usufruir daqueles aplicativos. Muitas vezes o tablet suportando, mas porque o sistema não suporta, você não consegue executar aquele programa que você quer. Manutenção. É com pesar que muitas vezes, na maioria das vezes, os defeitos no tablet os tornam descartáveis. Então é muito difícil você conseguir, por exemplo, uma tela dando problema, uma bateria. É muito difícil você conseguir aquele modelo específico, aquela bateria, ainda um profissional competente para fazer aquela manutenção. Então, muitas vezes, ter um tablet com 2, 3 anos que ele deu problema, então muitas vezes vai para o descarte. Então, realmente é um caso a se pensar se vale a pena mesmo você investir se for para o seu computador pessoal um tablet. Outra dificuldade ainda é a questão da portabilidade. Então, se você usa o tablet, ele tem o dispositivo Android. Então, muitos dos aplicativos que você vai instalar no seu tablet, muitos formatos de arquivos, muitas vezes são diferentes daquele do desktop e notebook. Então, muitas vezes você cria um arquivo, coloca num desktop ou num computador e ele vai perder a formatação. Então, é outra questão que você tem que levar muito em consideração. Então, será que tem benefícios esse tablet? Sim. Quais as vantagens? A mobilidade, claro, ele é muito mais fácil de você carregar de que um notebook ou de que até um notebook. Então, ele é se você precisa se locomover muito, você realmente pode pensar nessa questão do tablet. Ele é mais fácil de carregar. E consumo de energia, claro, ele é bem menor entre os já citados aqui nessa aula, ele é o que tem menor consumo de energia. Então,
é um caso a se pensar, porque são muitas questões, ou seja, é um computador mais de nicho. Ou seja, se você quer ter um único computador, você tem que realmente ver se vale a pena você ter um tablet. E por que eu coloquei desempenho mediano? Embora comparado com o desktop e o notebook, o desempenho não seja tão bom, mas que hoje você já consegue bons desempenhos, você consegue tranquilidade nos tablets medianos para mais avançados. A partir, vamos colocar aí de 800 a 1.000 reais, você consegue um desempenho bem aceitável nos tablets. Vamos falar agora dos smartphones. Sabemos que, para a grande maioria das pessoas, o smartphone é seu único computador. Então, nesse caso, ele não é imprescindível que você invista o máximo possível nele. Mas, se você precisa realmente de dois computadores, então você pode pensar em não investir tanto no seu smartphone e investir mais no seu, por exemplo, num desktop. Então, vamos ver as questões do smartphone. Já lembrando que ele é muito parecido com o tablet, né? As especificações. Então, o smartphone, ele é relativamente caro se você comparar com o desempenho, né, para um computador, um notebook, mas ele oferece, mais uma desvantagem, né, que ele oferece é o conforto. Então, não se compara você trabalhar por horas, por exemplo, com um desktop ou notebook a trabalhar com um smartphone. Então, se você vai passar muitas horas trabalhando num computador, pense se vale a pena realmente investir tanto num smartphone top de linha para você ficar trabalhando horas e horas. Então, você corre um risco, né, de desenvolver uma tendinite. Então, tenha cuidado. Manutenção, atualização e portabilidade, ele segue a mesma linha do tablet. Desempenho também. Então, o desempenho dos smartphones, eles estão aí já, graças à grande venda, eles são bem razoáveis. Então, por isso que eu botei aí no meio termo, porque são compatíveis, né, com o preço. Então, um smartphone aí a partir de 500, 600 reais, ele já vai ter um desempenho satisfatório. Mas, como eu disse, se você, em vez de investir tudo no smartphone, talvez seja mais interessante você pensar em pegar o mais simples e pensar em investir em outro computador. Talvez traga mais benefícios para você. Até porque, como eu disse, se você quer trabalhar, pense em trabalhar com o computador, o desktop e o notebook vão lhe dar mais conforto. E a grande vantagem é a mobilidade. Então, para ser um computador móvel, o smartphone aqui eu acho a melhor opção. E entre o smartphone e o tablet? Então, se você tem dinheiro para investir tanto no smartphone quanto no tablet, fique à vontade, é uma boa escolha. Mas se você for escolher realmente investir, é melhor que você invista mais no smartphone. Mas se você já tem um smartphone razoável e quer um tablet, realmente quer mais conforto, por exemplo, para assistir ou para ler, então você pode pensar aí num tablet e investir num tablet. Mas como uma opção à parte. Ou seja, antes de comprar um tablet, é importante você ter um desktop ou um notebook. O smartwatch. Esse é um nicho, embora vocês nós encontramos, né, por um preço bem mais acessível, ele é, digamos assim, supérfluo. Então, embora eles tenham alguns recursos interessantes, como monitoramento cardíaco, né, como um contador de passos, mas são à parte, são detalhes à parte. O que eu recomendo? Não compre um smartwatch muito barato, porque vai ser realmente descartável. Então você vai usar pouco tempo, ele pode dar problema, tem um alto índice, né? Tem uma alta probabilidade dele dar problema e você realmente perder aquele investimento. Então, como eu disse, a gente não tem hoje pessoal especializado em smartwatch. Então, pouca gente trabalha. Então, não adianta você investir no smartwatch, a não ser que seja uma marca realmente conhecida e consagrada. Então,
muito cuidado para não investir e ter arrependimento com esse tipo de dispositivo. Bem, como bônus eu vou deixar aqui para vocês algumas marcas de dispositivos. Claro, são minhas preferências pessoais, mas que como técnico eu escuto muitos alunos e amigos que reclamam. Então vamos falar algumas delas. Uma marca que eu gosto muito, particularmente, eu gosto da HP. Então eu acredito que eles fazem dispositivos com grande qualidade. Mas desses que nós vimos, eles não fazem todos, por exemplo, smartphone. Outra marca que eu gosto muito é a Samsung. Então, principalmente na área de smartphones e tablets, eu tenho experiências muito positivas com a Samsung. Então, é uma marca que eu recomendo. Notebooks também, eu conheço algumas pessoas que têm notebook Samsung e não tem dar problema, não tendem a dar problema. Eles são muito bons. Dell. Embora eu tenha escutado algumas reclamações de notebooks Dell, no geral, eu sei que tem experiências muito positivas, principalmente do ponto de vista da assistência. Então, muita gente elogia a assistência da Dell, mas você tem muitos históricos de notebooks com problema. Então, o que eu aconselho? Se vai optar por um notebook Dell ou computador, que olhe na internet, pesquise na internet se tem muitas experiências positivas, se não há muita reclamação naquele modelo. Porque muitas vezes é uma questão de modelo. Então, alguns modelos dão mais problema e outros não. Sony. A Sony faz dispositivos de ótima qualidade. Só que muitas vezes o preço é um pouco acima dos concorrentes. Mas ele também oferece muito conforto, aplicativos extras ou oferece alguns bônus. Então, se você encontrar um computador Sony com um preço bom, compatível com o das outras marcas conhecidas, né? Realmente é um computador que vale muito a pena. Outras marcas que eu recomendo, mas que eu tenho como marcas secundárias, que eu só compro se não encontrar daquelas marcas que eu falei para vocês inicialmente, são Lenovo, Acer e Toshiba. Então, eu tenho muitas experiências positivas de usuários, de amigos que têm esses computadores, dispositivos dessas marcas. Bem, não quero dizer aqui que as outras marcas não têm computadores, dispositivos bons. Essas são as marcas como técnico e professor de informática eu recomendo. Mas fiquem à vontade de pesquisar. Hoje temos muitas avaliações de usuários na internet. Então comparem, veja se aquele modelo, se aquelas especificações têm uma boa repercussão na internet. Então, principalmente na área de notebooks, tablets e smartphones, se você não tem uma boa referência daquela marca, se há muitas reclamações, não compre, evite comprar. Por quê? Muitas vezes são dispositivos descartáveis, dispositivos que se der problema você não vai conseguir revender e você não vai conseguir reparar. Então, são aspectos muito importantes a ser levado em consideração, porque é um item de um valor realmente alto, é um investimento alto que você vai fazer, então você realmente tem que ter muita segurança para investir num dispositivo desses. Então, pessoal, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, poste aí nos comentários. Falem suas opiniões, suas experiências positivas e negativas. E vamos fazer, né, vamos compartilhar essas experiências de marcas, de modelos de notebooks, e smartphones e computadores. Conte sua experiência, se comprou um notebook, se arrependeu, que é muito importante para ajudar outros usuários a fazer uma compra mais consciente e mais correta. Então, até a próxima!